Bom dia, gente. A nossa devocional hoje tá lá em Salmos 37, lá no versículo 18, e que diz assim, olha: O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Eu estava fazendo um plano de leitura, e aí esse plano fala sobre o deserto. E aí, nesse plano tem José, né? E sabe, José, ele foi a pessoa mais incrível, uma das pessoas mais incríveis, com a história mais incrível. E eu gosto muito de José, porque ele passou por poucas e boas, mas ainda assim ele permaneceu fiel. E o que mais me chama a atenção na história de José é que todo o sofrimento que ele passou, sabe? Todo o esquecimento, tudo aquilo de ruim que aconteceu, toda a perseguição, tudo de ruim que aconteceu com ele, não mudou a essência dele. O deserto dele foi de sofrimento, mas também foi de amadurecimento. E às vezes é assim que o Senhor faz, Ele nos leva ao deserto para que nós possamos amadurecer. E dói quando o deserto ele é proporcionado pelos nossos próprios amigos, familiares, por aqueles que são próximos da gente. Sabe, aqueles que deveriam estar cuidando são aqueles que estão desejando o nosso mal. Isso dói, mas ainda assim, isso não mudou a essência de José. E uma das coisas mais lindas que eu gosto muito, particularmente na história dele, é que você não vai ver um eis que te digo, meu filho. Sabe, você não vai ver um profeta parando para falar com José, mas você vai ver José tendo a certeza de que Deus estava com ele, porque tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava. E isso é incrível para mim. Isso eu preciso colocar em prática. Isso eu preciso usar diariamente. Ter essa certeza de que Deus está do meu lado, porque tudo aquilo em que eu coloco a mão prospera. Isso é glorioso demais da parte do Senhor. E eu sei que o deserto pode estar sendo doloroso para alguns, mas ele vai resultar em bênção. Sabe? José entendeu o mover de Deus e cooperou com o mover dele. Isso é uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração, sobre cooperar com Deus, sabe? Sobre o trabalhar com Deus. Nós precisamos entender isso, sabe? Ele não murmurou em lugar nenhum. Você não vê ele reclamando. Você vê ele sempre dando o seu melhor e continuando, independente do que aconteceu, independente do que acontecia, ele não deixava de dar o seu melhor. Sabe, ele foi o melhor escravo, ele foi o melhor ajudante na casa de Potifar, até que na casa de Potifar ele tomava conta de tudo. Ele foi o melhor prisioneiro, até que na prisão o carcereiro não se preocupava com nada, porque José estava lá e estava cuidando da prisão. Ele foi o melhor governador, e Faraó diz que não tem ninguém acima de José, a não ser o próprio Faraó. E isso é uma perspectiva de vida que nós temos que ter, sabe? Nós temos que dar o nosso melhor aonde nós estivermos, seja no deserto ou seja na bonança, seja no meio da tempestade ou seja na calmaria. O nosso melhor precisa ser exercido. E nós precisamos aprender como José. Ele não apenas passou pelo deserto, mas ele governou sobre o deserto. Então, que nós possamos ter essa mentalidade, esse amadurecimento, esse crescimento, essa maturidade de entendermos que o deserto não pode mudar a nossa essência, que o deserto não pode deixar a gente frustrado a ponto de servirmos a Deus
meia boca. Então que nessa manhã nós possamos continuar ouvindo a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. Amém?